Boa tarde, amados e queridos irmãos. Nessa tarde eu estou aqui estudando a palavra de Deus, tá? Em Lucas capítulo 22, né? E que fala sobre 8 degraus da queda de Pedro, né? Pedro compulsivo, Pedro era impossível, Pedro era discípulo de Jesus. Mas diz assim no versículo 31, Ian diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. No versículo 32, eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás e que me conhece antes do que o galo cante. Antes que o galo cante. Né? E então, existe aqui nesse versículo, no versículo 45, agora eu vou ler o 45, diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se da oração, foi ter com ele os discípulos e achou dormindo de tristeza. Né? Jesus estava com os seus discípulos quando ele foi orar, e pediu que eles vigiassem, e quando voltou estavam dormindo. Então, as 8 quedas de Pedro está. A história de Pedro revela como o Senhor e a sua fidelidade adverte que são seus. Observamos a queda de Pedro, né? Vamos aqui ler a queda de Pedro. Primeiro, Pedro estava cheio de autoestima, no versículo 33, que eu li há pouco tempo aqui, dizendo que, porém, respondeu o Senhor: Estou pronto para ir contigo, né? Ele disse que ia com Jesus para onde Jesus fosse. E então dormiu quando devia vigiar. Aqui no versículo 45, ele dormiu quando devia vigiar. No terceiro ponto, reagiu de modo carnal. Né? Lá no versículo 50 do mesmo capítulo, diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote, que cortou-lhe uma orelha direita. Na hora que vem ali, que fala e anuncia que vão para prender Jesus ou para matar Jesus, aí Pedro ali, ele ligeiramente pega a espada e corta a orelha do sacerdote, né? E então ele agiu ali no modo carnal. O quarto ponto, seguiu longe. Lucas 22, 54. Diz assim: então, prendendo, levaram e introduziram na sua casa o sumo sacerdote Pedro, que seguia de longe. Né? Então, prendendo, o levaram, né? Introduziram lá ele na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe Jesus, porque dizia que não conhecia Jesus. E assentou-se com os ímpios, lá no Lucas 22, 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, junto assentaram Pedro, e tomou lugar entre eles. E entre mente a criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-lhe, disse: este também estava com ele? Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Escondeu, no sexto ponto, escondeu atrás das mentiras, né? Porque ele negou logo, dizendo que não o conhecia. No Marcos 14, 71, ele praguejou e jurou, né? E no oitavo, negou o Senhor 3 vezes, no versículo 57 ao 62, que diz assim: Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é dos tais? Pedro, porém, protestava: o homem não sou. Tendo passado há cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos de Pedro e se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oh, meus amados e queridos irmãos, isso é o que acontece com cada um de nós. Quando nós procuramos dizer a Cristo, como nós confessamos nosso pecado a Deus, que levantamos as nossas mãos e dizemos que aceitamos a Cristo e queremos seguir a Ele, aí começa a negar a Cristo. Aqui Pedro negou que não conhecia Jesus. Aqui Pedro, ele ficou cheio de confiança, que disse para onde Jesus fosse, ele estaria com ele.
Na hora que há que diz que ele sabe que Jesus ia ser preso, ele vai corta a orelha do sacerdote. E aí, ele agiu pela carne. Então, quando chega nesse ponto, é isso que nós estamos vendo agora. Muitas vezes agimos pela carne. Muitas vezes são decisões precipitadas que tomamos, seja eu, seja você. Muitas vezes as pessoas não decepa a orelha de outro, mas decepa com o pensamento a maldade, a crítica. E isso Deus está ouvindo lá do céu. As pessoas procuram se esconder atrás das mentiras, não vê o que está acontecendo ao redor de si. Amados irmãos, nós temos que orar e vigiar. A hora que Jesus saiu para orar, encontrou todos dormindo. Então, nessa tarde, eu queria dizer para você, acorda, a você que está dormindo. Não se esconda por trás das mentiras. Não se encha de autoconfiança, da sua autoconfiança. Porque Jesus, Ele é o Rei e é justiça. E Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Mas Ele espera que cada um de nós reconheça, que se arrependa e que se converta quando fizer algo que não está agradando a Ele, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações. E eu estava aqui estudando agora à tarde, no capítulo de Lucas, e achei interessante, né? Do que Jesus, esse capítulo, ele é rico, porque ele começa aqui no plano para tirar a vida de Jesus, aí vem o pacto da traição, através de Judas Iscariota, os discípulos preparam a Páscoa, a última Páscoa, a ceia do Senhor, Pedro é avisado, as duas espadas, né, seja maior como menor, né? E diz assim, Jesus no Getsêmani, Jesus é preso, Pedro nega Jesus, os guarda-zomba de Jesus e Jesus perante o Sinédrio. Aqui é um capítulo riquíssimo para nós aprendermos. Jesus foi preso sem ter pecado, sem ter feito mal algum. E então todos os servos que seguem a Jesus, que é fiel a Deus, eles são perseguidos. Porque sabemos que no meio do trigo está o jogo. E como nós não conhecemos o coração de ninguém, nem os pensamentos, porque Deus não deu permissão, mas Deus, Ele conhece. Ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Ele conhece quando nós estamos agindo certo e errado. É bom só que nós reconheça quando erramos, que peça perdão. E que não devemos achar que é maior que ninguém, que nós todos somos do mesmo tamanho. Deus olha para você sem fazer acepção de pessoa. Certo? Deus, Ele olha para você do jeito que Ele olha para um que está mendigando, olha para você que está aqui, está conosco na igreja. É tanto que Ele diz assim, eu vim para buscar as almas que estão perdidas, não foi para salvar os que estão salvos. Quem está precisando de ser cuidado é quem está doente, de ser levado a palavra, de ser orado por ele, de estar dando um socorro, é os doentes, os fracos. Tá certo? E nunca devemos dizer que somos fortes, porque você está forte, mas ele está fraco. Então medite que nessa palavra que Jesus, Ele conhece. Ele conheceu o pensamento de Pedro, conheceu de Judas, que Judas ia trair, que Pedro ia negar. Ele conhece também o seu coração, quando você critica, quando você nega, quando você mente, quando você é infiel a Deus. Tá certo? Não precisa ser fiel aos homens da terra, ser fiel a Deus. A fidelidade na terra é o respeito com o ser humano, com o próximo. Mas a Deus você tem que ser fiel, porque Deus está olhando para você. Está olhando as suas atitudes. Ele pede que ama o próximo como ama a si mesmo. Se você não tiver amor, você não vai poder amar ninguém. Mas Deus, Ele nos amou primeiro e deu a sua própria vida por amor de nós. Amém? Tenha uma boa tarde na presença do nosso Deus, nosso Jesus. Assim como eu estou aqui na presença dEle, orando e buscando sabedoria a Ele. Amém, né?